Afinal de contas, o seu contador é ou não é responsável pela área financeira da sua empresa? Vamos conferir isso, mas vamos conferir depois da vinheta. Se você chegou agora nesse canal, esse aqui é o canal do Exato Contabilidade e Consultoria. Nós ajudamos empresas a estarem em dia com o fisco e a terem melhores estratégias de gestão. Meu nome é Jonathan Fernandes e você pode se inscrever no canal, porque se inscrevendo no canal você fica por dentro de tudo que a gente posta por aqui todas as semanas. Essa é uma discussão um pouco que sem fim. Afinal de contas, o seu contador é responsável também pela gestão financeira do seu negócio? O seu contador trabalha também na gestão financeira aí da sua empresa? Seja se você tem um pequeno mercado, seja se você tem uma agropecuária, se você tem um pet shop, seja se você tem uma pequena indústria de imóveis, enfim, seja qual for o seu negócio, é dever da contabilidade estar inserido na gestão financeira da sua empresa também? Então, a gente tem que imaginar o seguinte. Primeiro, a contabilidade é responsável por fazer registro e mapeamento dessas operações. Então, quando você faz qualquer transação financeira que está ligada lá no seu caixa, no seu banco, é seu dever de, primeiro, fazer isso com amparo de nota fiscal. E se não tiver amparo de nota fiscal, se for um saque, se for um depósito, isso vai estar registrado no seu extrato bancário e isso é transmitido para a contabilidade. De posse de todas as suas movimentações, de posse dos seus relatórios, dos seus extratos bancários, de posse dos documentos que você fornece para o escritório contábil, nós temos a capacidade de rastrear, de registrar essas transações. Então, de certa forma, a contabilidade participa sim da vida financeira da empresa, até porque nós sabemos o faturamento de cada empresa, nós sabemos o total das despesas. Então, nesse sentido, o escritório participa da vida financeira da empresa. Um outro sentido que faz também com que o contador participe da gestão financeira da empresa são a confecção dos relatórios. Então, é o seu contador que faz balanço patrimonial, DRE, fluxo de caixa, demonstrativo de fluxo de caixa, de acordo com o quê? Com as transações que eu falei no item anterior que você ofereceu para ele. Então, de posse dos registros, das notas fiscais, dos extratos bancários e das operações que são informadas para a contabilidade, é que são confeccionadas essas demonstrações para que forneça maior amparo para você na hora de tomar decisão. Então não toma decisão no escuro. Olha primeiro se você vai ter fluxo de caixa para fazer aquela compra, se você vai ter recurso disponível para fazer uma reforma, se você tem que buscar capital de terceiro, se você tem dívidas a serem pagas, se você está em dia, todas essas, se você teve lucro ou prejuízo em determinado período e como que você pode projetar isso de forma diferente para o período seguinte. Todas essas informações estão dentro desses informativos que eu falei. O balanço patrimonial reflete o seu estado atual, o DRE reflete se você teve lucro ou prejuízo no período que está sendo analisado, e a demonstração de fluxo de caixa faz você, quem sabe, olhar para o futuro e ver como que você pode alocar melhor o seu recurso, onde que você pode fazer uma economia, como que você pode prever o quanto que você vai ter disponível daqui a um determinado período, de acordo com esses demonstrativos. Então, de novo, seja por registrar ou seja por fazer relatórios, o contador também participa da gestão financeira. Um outro ponto que a contabilidade também pode participar é na questão de planejamento tributário e conformidade. Ou seja, se um escritório contábil não está lhe trazendo suporte suficiente para dizer para você que você está num regime tributário mais benéfico, num regime tributário mais significativo, num regime tributário melhor situado, que faça você não gastar dinheiro demais com impostos, me desculpa, mas a sua contabilidade não serve. Um bom escritório contábil lhe posiciona sobre o melhor regime tributário que você precisa estar. E aí nem sempre é o Simples Nacional, existem inúmeras situações delicadíssimas que precisam ser analisadas com cuidado pelo seu contador. Mas já posso dizer, estar no MEI ou estar no Simples Nacional não significa que essa seja a melhor escolha. Precisa sim ser analisado de acordo com a sua atividade, com o seu faturamento, com o seu tamanho, com a quantidade de funcionários que você tem, para aí sim nós avaliarmos essa situação. Mas se você não estiver no melhor regime tributário, ou se você está pagando imposto errado, ainda que esteja no regime correto, mas está fazendo a apuração errada,
isso pode trazer sérios danos financeiros para você. E de novo, o contador está participando aí nessa gestão financeira quando ele começa a olhar para o seu regime tributário e faz com que você pague um imposto justo. Não imposto a menos sonegando e nem imposto a mais pagando demais. Um imposto justo e certo. Uma outra questão nesse aspecto é participar do planejamento financeiro de longo prazo. O seu contador pode participar de um planejamento financeiro de longo prazo, ele deve participar desse planejamento financeiro de longo prazo. E para que se elabore isso, é natural que você consulte ele para falar sobre valor de estoque, que você consulte ele para falar sobre precificação, que você consulte o seu contador para falar sobre contratação de funcionário, quais os reflexos que tem se você contratar um outro funcionário, diária tal, com salário tal, quanto que você deve pagar para esse funcionário, quais são os direitos que ele tem. Tudo isso vai impactar e vai influenciar na vida financeira da empresa, porque são decisões que o seu contador pode lhe ajudar a tomar. Bom, como é que eu faço para ter menos custo com a minha operadora de cartão? Como é que eu pago menos taxas bancárias, tarifas bancárias, escolhendo um banco que me dê melhor amparo? São decisões de longo prazo, de curto e longo prazo, que você pode consultar o seu contador para conversar. O problema está aqui. Muitos empresários não conversam com o seu contador com frequência, não tem um relacionamento sólido com a sua contabilidade com certa frequência. E essa falta de relacionamento sólido faz com que os empreendedores acabam, às vezes, dizendo que o contador não participa do negócio, mas ele também não participa da vida do contador. Falam que o contador não está interessado na empresa deles, mas o contador nem faz ideia que você, quem sabe, quer elaborar um planejamento financeiro de longo prazo. Afinal, aliás, você tem planejamento financeiro de longo prazo ou não? Vai vivendo e do jeito que vive acontece, né? Zeca Pagodinho aí. Então, pare para pensar. Isso pode ser positivo. Conversar com o contador para fazer um planejamento financeiro de longo prazo. Então, o contador registra os mapeamentos das transações, faz alguns relatórios financeiros como o balanço patrimonial, DRE e fluxo de caixa, faz planejamento tributário e conformidade, para você não pagar imposto a mais, e pode trabalhar também no planejamento financeiro de longo prazo. Agora, importante é falar, primeiro de tudo, o contador não é seu secretário, então não é dever do seu contador, seja eu ou seja qualquer outro no mundo, de avisar para você que você tem uma conta vencida, né? Não é meu dever avisar para você, poxa, venci o imposto onde você não pagou. Não é minha tarefa essa, né? Então, o contador não é seu secretário, que fica avisando se você tem contas a pagar que vão vencer tal dia. Ele lhe entrega os tributos e se uma vez que ele lhe entregou, é sua responsabilidade fazer essa administração, de cuidar disso, né? O contador também não precisa ficar fazendo verificação periódica se você pagou as suas contas, se você está no Serasa, no SPC ou qualquer outra coisa, a não ser que isso conste em contrato e que você deixou isso combinado com ele. Isso é de responsabilidade sua. Analisar a vida financeira, os compromissos financeiros é inerente a cada pessoa, a cada empresa, a cada profissional. Então, o contador não é seu secretário para ficar cuidando desse tipo de situação. Uma outra, e isso é de responsabilidade total da empresa. Você é responsável por receber as suas contas, você é responsável por pagar as suas contas. Isso é seu, não é do seu contador. Aí existe uma outra profissão, que é BPO financeiro. E BPO financeiro faz o quê? Ele coordena o contas a pagar e a receber da sua empresa. Coordena o financeiro da sua empresa de forma terceirizada. Ou seja, esse profissional que faz BPO financeiro, ele vai ter o controle das notas fiscais que precisa emitir, ele vai ter o controle das contas que ele precisa pagar naquele dia e das contas que ele tem a receber nesse dia. Então o profissional ele vai fazer um agendamento das despesas para aquele dia. Então hoje eu tenho algumas despesas, o profissional entra lá na sua conta, faz algum agendamento e você confirma. Lembrando, o profissional não vai fazer o pagamento, ele vai agendar e você quem vai fazer essa confirmação. Ele vai emitir os boletos para os seus clientes pagarem, de acordo com os relatórios que você fornecer, e vai emitir as notas fiscais de acordo também com os seus serviços prestados ou seus produtos vendidos. Então isso é de responsabilidade do profissional de BPO financeiro que faz a terceirização do seu setor financeiro. Afinal de contas, muitos empreendedores não têm uma vida organizada financeiramente, as finanças da empresa estão uma verdadeira bagunça e ele prefere terceirizar isso
para uma outra pessoa que vai ter foco total nessa operação, que vai ter foco total nesse tipo de cuidado. Então, se você é essa pessoa que não sabe quanto tem de conta a pagar, não sabe quanto tem de conta a receber, vive atrasando conta, pagando juro, quem sabe está na hora de você procurar, não consegue emitir nota, parar para fazer essa emissão de nota, quem sabe está na hora de você procurar alguém que faça BPO financeiro, e isso pode ser ou não o seu contador, né? Existem contabilidades oferecendo o serviço de BPO financeiro para empresários, de terceirização do setor financeiro para empresários, e quem sabe o seu escritório que atende a sua empresa seja um desses, como é o caso do Exato Contabilidade. Se você precisa terceirizar a sua operação financeira, se você precisa organizar a sua casa, ter relatórios em mãos, se você precisa andar no caminho certo aí para parar de atrasar contas e também para fazer a emissão das notas para você, você precisa nos procurar para entender melhor esse caminho e para trazer mais clareza na sua vida financeira. BPO financeiro. Se você se interessa por isso, deixa um comentário aqui, me chama aqui. Eu vou deixar meus contatos também aqui passando na tela, que pode ser um prazer aí, a gente pode desenvolver uma parceria de sucesso. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, mas também não esqueça de deixar sua curtida e se inscrever no canal. Eu desejo a você saúde e muito sucesso. Cuide-se bem. Até o próximo vídeo. Tchau!